Pensando rápido, de bate-pronto, qual a primeira sensação que vocês acham que as pessoas têm ao consumir bebidas alcoólicas? Podemos dizer que grande parte das respostas tende a se dividir em dois comportamentos: o relaxamento e a desinibição. Essas são algumas das sensações que quem bebe pode sentir logo nas primeiras doses. Eu sou Paulo Cunha e esse é o tema da aula de hoje: os efeitos do álcool em curto prazo, ou seja, aqueles mais imediatos. Ao longo do curso, vocês viram como o álcool atua no organismo e como isso está diretamente ligado ao que chamamos de concentração de álcool no sangue, CAS, também conhecido como alcoolemia. Para falar desses impactos em curto prazo, vale relembrar brevemente esse conceito. A alcoolemia, ou CAS, é um indicador que facilita relacionarmos a quantidade que se bebe aos efeitos do álcool. Ele é medido pela quantidade de álcool por litro de sangue. Como sabemos, conforme aumenta a quantidade de álcool no sangue, os efeitos vão ficando mais e mais intensos. É importante sempre ter em mente que isso também é influenciado por diversos outros fatores, como sexo biológico, idade, características genéticas, o contexto ambiental de uso, entre outros. Então, a partir de meio grama de álcool por litro no seu sangue, ou seja, por volta de 1 ou 2 doses apenas, já se pode sim observar alterações nos reflexos, percepção visual, no julgamento e aumento do tempo de resposta. Não preciso nem dizer que ter essas habilidades comprometidas pode ser desastroso se a pessoa tomar certas decisões, certo? Por exemplo, dirigir. Vejam que perigo! Há uma pesquisa que analisou a relação entre a alcoolemia e a velocidade média e gravidade dos acidentes de trânsito. Vocês devem imaginar a conclusão, certo? Quanto maior a alcoolemia, maior o risco da pessoa dirigir mais rápido e mais graves são os ferimentos causados por um eventual acidente. Isso mesmo com baixas doses, como eu falei para vocês, de 1 a 2 doses já aumenta bastante esse risco. Com carro ou sem carro, o aumento de alcoolemia pode ser ainda mais prejudicial. Concentrações muito altas, ou seja, maiores que 3 gramas por litro de álcool no teu sangue, corresponde a 10 doses ou mais, a pessoa pode entrar em coma, ou em casos extremos, até morrer. Aproveito para retomar o conceito de dose padrão, que define a quantidade de etanol contido nas bebidas alcoólicas. Como já vimos, a dose padrão praticada no Brasil é de 14 gramas de álcool, quantidade encontrada em uma lata de cerveja de 350 ml, ou uma tacinha de vinho de 150 ml, ou uma dose de destilado de 45 ml. Com a memória refrescada sobre esses conceitos, que serão úteis para entender a aula de hoje, eu volto à pergunta que eu fiz lá no início, e como vocês vão ver, que não comecei a aula com ela à toa. Atualmente, a literatura científica que investiga os efeitos do álcool no organismo considera a percepção de bem-estar causada pelas primeiras doses, essa sensação, sabe, de desinibição, de relaxamento, como uma das principais razões para o consumo. É o seu caso? Como falamos de consumo de substâncias, especialmente de consumo de álcool, o contexto de uso é fundamental. Não é novidade para ninguém que bebidas alcoólicas estão associadas sim a momentos de socialização, celebrações e encontros agradáveis. Podemos até dizer que existe uma pressão social para que a pessoa interaja, se divirta, haja de forma extrovertida em um contexto como esse. Concorda? Pois é, muitas vezes o álcool entra justamente para ajudar a pessoa a ficar mais à vontade nessas situações sociais em que a norma é não parecer desconfortável. A internalização dessa lógica da recompensa, beber para se soltar, especialmente na adolescência e início da idade adulta, pode fazer com que o consumo aconteça de forma muito nociva, contribuindo para a criação de uma relação pouco responsável com o álcool. Até agora, falamos dos efeitos em curto prazo que podem até ser considerados positivos, mas sabemos que pouco tempo após o consumo também podem surgir os efeitos muito negativos. Nesse sentido, vou começar com um exemplo muito clássico, né? Que chatice, beber me faz ir ao banheiro toda hora. Não é impressão sua, o álcool é sim um diurético e por isso a vontade de urinar
toda hora. É muito comum isso acontecer. E a explicação é muito simples. Ao beber, cai a concentração do hormônio antidiurético, que ajuda a pessoa a reter água. Com isso, a eliminação de água pela urina aumenta. Outro clássico exemplo é aquele famoso drink ou drinks antes de dormir, para ajudar no sono ou para relaxar. Estamos falando aqui dos casos em que a concentração de álcool no sangue é tão alta que a pessoa simplesmente apaga, dando a falsa impressão de que beber ajuda a dormir. Estou falando da sonolência mesmo, né? Por mais que você acredite que o álcool ajude a dormir, há grandes evidências científicas significativas que mostram que o seu consumo provoca, sim, muitas alterações fisiológicas que interferem na arquitetura e a estabilidade do teu sono. Por quê? Vamos lá. O consumo de álcool perturba o relaxamento cardiovascular durante o sono. O consumo de álcool interfere na sua atividade cerebral e também na concentração dos hormônios reguladores do sono. Ou seja, o consumo de álcool pode até diminuir o tempo em que a pessoa demora para pegar no sono, causar um sono mais pesado, mas ele também causa um sono que não é nada reparador. É um sono intranquilo, com mais interrupções, por vezes até com pesadelos. É comum, por exemplo, a pessoa ir dormir embriagada e acordar poucas horas depois com dificuldade de voltar a dormir, resultando na supressão de algumas fases importantes do sono para a reparação do organismo. O que acontece é que a pessoa acorda no dia seguinte e não tem registro de como o sono foi ruim. Só vai sentir isso ao longo do dia, né, por falta de motivação, sonolência e alguns outros sintomas. Deixo aqui uma provocação para você, que já dormiu nesse estado. Conseguiu lembrar do seu sonho no dia seguinte? Dificilmente, certo? Isso porque o consumo de álcool antes de dormir também atrapalha o chamado sono REM, ou Rapid Eye Movement, movimento rápido dos olhos, fase profunda de sono, no qual geralmente os sonhos são elaborados. Bom, eu deixei para o final o que infelizmente parece ser os efeitos negativos em curto prazo, tido como mais normais, vamos dizer assim, e muitas vezes tratados até com piada, vocês sabem. Entre algumas pessoas que bebem, que são, por exemplo, a ressaca e o blackout alcoólico. Temos aulas específicas sobre esses dois pontos, mas eu reforço aqui que ambos estão associados a esse consumo nocivo do álcool. Ressaca nada mais é do que o conjunto de sintomas resultantes dessa intoxicação pelo álcool que aparecem no dia seguinte. Nada engraçado se colocarmos nesses termos, certo? Já o blackout alcoólico, quando há prejuízo na formação de memórias e no julgamento enquanto a pessoa está bebendo ou logo após a bebida, também pode causar consequências negativas na vida de quem bebe e nas pessoas à sua volta. E eu reforço, não, isso não é sermão. Todas as informações que damos aqui são para estimular vocês a uma reflexão e um consumo de baixo risco, caso vocês sejam adultos e bebam álcool. Obrigado por me acompanharem até aqui. Bom curso a todos.